Boa noite a todos. Começa o Pecuária BR deste dia 19 de março, onde é comemorado, né, Zaidão, o dia de São João. São José. São José, que é um santo muito cultuado em fazendas brasileiras. Então, um dia tem a famosa enchente de São José também. Enfim, é um dia muito lembrado nas fazendas 19 de março. Boa noite, João. Boa noite. Zaidan, boa noite, Zaidan. Segunda-feira, né? Segunda-feira, Renata. No programa de hoje, nós vamos receber uma advogada tributarista que vai falar sobre um problema que está tirando o sono de muita gente ainda, o Fundo Rural. Uma manifestação no dia 4 de abril está programada para Brasília e o principal tema desse evento, que vai reunir gente do Brasil inteiro, produtores rurais de todas as regiões do país, é a cobrança do Fundo Rural, a negociação da dívida, o chamado refis do Fundo Rural. A gente vai falar desse assunto aqui no programa. E por aqui a gente fala também sobre o mercado do boi gordo. Hoje começa a semana com indústrias aí fora das compras ou algumas ofertando preços abaixo da referência. A oferta continua aí restrita, mas a demanda ainda continua lenta, segundo a análise da Scott Consultoria. Do Mato Grosso, as informações de um caso de sucesso da JP Agropecuária, que realiza, através da integração agricultura, pecuária e floresta, a estação de monta invertida, ou seja, uma estação reprodutiva fora do calendário tradicional. E tem também os preços no mercado pecuário, também dos insumos para a produção de leite, de carne, além da previsão do tempo para todo o país. Tudo isso e muito mais agora no Pecuária BR, que está começando. Seis horas e 5 minutos no horário de Brasília. Hoje pela manhã, no programa Zebu para o Mundo, Luiz Crozara recebeu a visita do deputado Marcos Montes, do PSC. Deixa eu confirmar o partido aqui. PSD de Minas Gerais. Ele é um dos integrantes da bancada ruralista ou da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós aproveitamos e pedimos que o Crozara conversasse com o deputado, um especial aqui para o Pecuária BR, sobre os impactos desta terceira fase da Operação Carne Fraca, a Operação Trapaça, para as exportações brasileiras de carnes. Vamos ouvir o que respondeu o deputado. Olá, Jorge Zaidan, da editoria de jornalismo aqui do Canal do Boi. Aproveita aqui a presença. Aproveita não, ele ficou todo feliz de te ver aqui no programa e pediu para você comentar sobre o assunto da carne fraca, né? Até que ponto isso traz consequências, não só para carne bovina, próprio leite, frango, carne fraca. Bem, primeiro, prazer, Zaidan, falar com você, já falamos várias vezes, mas é um prazer. Essa questão dessa segunda operação, a Operação Trapaça na carne fraca, é claro que é prejudicial ao Brasil. Você compara o que as ONGs internacionais fazem com o Brasil, não deixando o Brasil avançar. Há uma competitividade. O Brasil contra o resto do mundo na produção de alimentos. O mundo não quer ver o Brasil forte como está. Então, cria todas as alternativas para dificultar a nossa vida aqui com essas ONGs que são financiadas por eles aqui. Bom, se nós escorregamos na casca de banana, uma escorregadazinha como essa, nós vamos dar discurso a eles. É muito ruim o que aconteceu, muito ruim o que aconteceu. Ela é pontual, mas é muito ruim. A primeira operação carne fraca, o governo conseguiu abafar rapidamente. Mais uma nos atrapalha. E isso nos dá preocupação, porque quanto mais você exporta, quanto mais você coloca lá fora qualquer produto e a carne, principalmente, melhora o preço, melhora o nosso preço. O balizamento de preço aqui no país vai nessa proporcionalidade da exportação. Então, com toda certeza, foi muito ruim, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Zaidan até passou uma pauta do interesse dele em ouvir mais você. Você fez uma anotação aí, né? Ele quer saber, numa segunda posição sua, sobre o balizamento de preço. Balizamento de preço. É o que eu disse, eu acho que o balizamento... Você já respondeu uma só pergunta, né? Porque eu vi a pergunta dele, e o Zaidan é muito capcioso nas perguntas, engloba tudo.
eu estou tentando ser mais claro. Eu acho que foi muito ruim para o país. Eu sei que é pontual, mas foi muito ruim porque nós trabalhamos contra a má vontade do mercado, dos outros países, que não querem ver o Brasil forte. Ninguém quer ver o Brasil forte. E o Brasil, insistentemente, apesar das dificuldades que nós temos, da insegurança jurídica que nós temos aqui, que o nosso próprio país proporciona ao produtor, ainda temos esse trabalho contrário lá fora. Que eu até entendo, é uma competição. E nós não podemos dar motivo para eles terem argumentos para diminuir a nossa força lá fora. Por isso, eu acho que foi ruim, mas nós vamos superar, sempre superamos a dificuldade. E claro que nós vamos continuar mostrando ao mundo que nós somos os maiores produtores de alimentos, seja na agricultura, seja na pecuária, nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo. Deputado, como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e antes presidente da Comissão de Agricultura, né? O senhor viajou o Brasil inteiro. Na sua autoanálise, assim, conversando com a sua consciência, o senhor diz assim: o que eu fiz para o Brasil? O que eu fiz para o agronegócio? Tem um balanço disso? Olha, eu tenho uma consciência tranquila que tentei muito, trabalhei muito, busquei coisas boas lá fora para nós implementarmos aqui dentro via ações legislativas e acho que nós juntos, o produtor rural, eu me incluo também, nós estamos alcançando patamares diferenciados. O agronegócio brasileiro hoje está reconhecido, primeiro, dentro do Brasil. Lá fora nem se fala, falei agora. E agora ele passa a ser reconhecido internamente. Eu acho que isso, para mim, é a grande vitória que nós tivemos, eu me incluo, como presidente da Frente, de mostrar ao Brasil, principalmente, a força do produtor rural. Eu acho que isso é uma grande vitória e eu tenho muito orgulho de ter participado disso. Como parlamentar, como deputado, homem do campo, o senhor estava me dizendo que acompanha muito a programação, por exemplo, não só de leilões do Canal do Boi, mas toda a programação jornalística e tal. O senhor acha que essa ação de comunicação no campo ajuda muito? Fundamental, é fundamental. O que nós temos que tentar mostrar é que não é só o cara da fazenda que tem que ver o seu programa do Canal do Boi. A sociedade urbana tem que ver, que é muito interessante, é a força do país. Eles precisam conhecer, é através desses programas como o seu, e é um sucesso, o seu programa e o programa do Canal do Boi, é que a sociedade urbana vai conhecer. Ele não vai conhecer o campo indo na fazenda, eles não vão. Às vezes nem tem oportunidade, perdem essa grande oportunidade, mas conhecem através de programas como esse. E isso já aconteceu, vocês têm papel importante nisso também. É por isso que o Brasil hoje tem esse reconhecimento lá fora e esse receio, e felizmente aí é meu grande orgulho de ter ajudado a mostrar ao Brasil, mostrar ao governo que o agronegócio, o campo é muito forte. Eu sempre dizia, Cruzado, com os presidentes da República, nós precisamos do Ministério da Agricultura, claro, mas precisamos do Ministério da Agricultura forte, que tenha o mesmo nível de um Ministério da Fazenda. Não pode ser um Ministério de segundo escalão, tem que ser um Ministério de primeiro escalão. E hoje o Ministério da Agricultura também é respeitado a nível nacional, porque também tem um grande ministro. Eu acho que essas coisas todas se somaram para dar ao setor o respeito que o setor merece, dentro do governo e na sociedade urbana. Está aí a opinião de Marcos Montes, que já foi presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, falando sobre os impactos da Operação Trapaça. Bom, agora você vai conhecer o trabalho desenvolvido na Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, no estado de Mato Grosso do Sul. Por lá, os animais contam com a Nutrição Cargill, empresa parceira aqui do SBA. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico, nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento.
A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e, para isso, tem o Dr. Renato, da Nutron, da Cargill, que nos assessora. E sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento. Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o Pro Beef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o Pro Beef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo. Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar de nulíparas e primíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é quem realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então e isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta. Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. Seis horas e horário de Brasília, nós vamos abordar
e mais uma vez aqui em nosso programa, um tema que tem tirado o sono de muitos produtores rurais. Muitos ainda têm dificuldade para entender o que está acontecendo, cobrança, dívida. Essa dívida existe ou não dessa contribuição previdenciária rural? E se ela existe, eu devo negociar ou não? Enfim, tem várias questões que estão em torno da cobrança do Fundo Rural, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No ano passado, você se lembra muito bem disso. Nós recebemos aqui em nossos estúdios a advogada Ana Cristina Mota Gessi, que é uma especialista, tornou-se uma especialista nesse assunto. Hoje pela manhã, inclusive, ela ministrou uma palestra para produtores na Acrisul, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Muito boa noite, doutora Ana Cristina, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu imagino que a senhora deva ter recebido muitos questionamentos hoje, quando se reuniu com os produtores rurais. Estão ainda muito inseguros quanto ao Fundo Rural, né? Os questionamentos ainda existem, mas nós conseguimos esgotar o tema, eu acredito, porque a decisão final em relação à adesão ou não do PRR, ela é muito individual. Mas é fundamental que se conheça quais são os mecanismos legais previstos nessa nova lei, para que então o produtor ele possa fazer uma análise com muita cuidado sobre a situação dele. Esse PRR é o que é? A negociação? É o parcelamento, é o que parcelamento, vulgarmente né? chama-se de refis, mas na verdade o nome correto é PRR, que está na legislação. Então a gente conseguiu falar dos mecanismos processuais que são novos e que existem na lei, para que cada um possa avaliar os riscos e definir se quer correr o risco, o quão arriscado é aderir ou não. Foi essa o nosso debate. Doutora, no mês que vem, no dia 5 de abril, a senhora vai participar de uma audiência pública, acredito que a senhora deva participar. Isso. A audiência é promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse evento será discutida a regulamentação da averbação pré-executória, ou seja, a nova lei que foi aprovada, o presidente Michel Temer sancionou, permite que os devedores inscritos em dívida ativa tenham seus bens bloqueados no processo administrativo. Esse bloqueio de bens também ainda é uma preocupação grande para os produtores? Sim, uma preocupação muito grande, porque isso significa que antes mesmo de ter um processo judicial, uma demanda judicial, durante o processo administrativo, que é outra esfera, ainda não teve uma demanda judicial, nessa esfera que antecede muito o processo, os bens já serão bloqueados, e serão indisponíveis, portanto, sem permissão de transferência. Então, impede e muito a movimentação do patrimônio do produtor rural. Mas isso é para quem não fizer a negociação, o PRR? Não, isso é para quem tiver inscrito na dívida inscrita na União, que já foi diagnosticado como devedor, mas todos correm esse risco, né? A regulamentação é porque foi solicitado isso, somos acho que 200 participantes, junto com a PGFN e a AGU, em que vamos discutir, tentar ponderar as questões técnicas, aquilo que precisa estar regulamentado sobre essa verbação, porque a verbação já está autorizada pela legislação, mas ela precisa de regulamentação, e é a PGFN que é competente para isso. É o momento da gente tentar, pelo menos, fazer com que seja minimizado de alguma forma esse prejuízo. Que tipo de orientação a senhora está passando para os seus assessorados com relação a esse bloqueio de bens? O que fazer numa situação como essa? A gente tem como discutir isso via, provavelmente, mandado de segurança, porque
é difícil falar nesse sentido, porque a lei ainda não regulamentou como a PGFN vai fazer, vai reter a indisponibilidade desse bem. A gente sabe que é eletrônico, mas tem sim como nós buscarmos se alguém tiver o bem bloqueado, um mandado de segurança em demanda judicial, vir liberá-lo. Porque hoje, do jeito que está, a Fazenda Pública, a Receita Federal, pode unilateralmente escolher o bem que ela quiser, quantos bens ela quiser. Pode não ser tem prazo. Propriedade rural? Sim, propriedade rural. Não tem prazo para que seja liberado, ou seja, e aí acabou o processo administrativo que levou anos, você vai ficar à míngua da decisão dentro de um processo judicial para ver a liberação do seu patrimônio. Enquanto isso, teu patrimônio está bloqueado. Então, essa avaliação ela é fundamental para que cada um possa fazer análise. Cada um conhece o seu tamanho, cada um sabe a sua dívida, cada um sabe o que recolheu, o que não recolheu. De fundo rural. Conversei com a doutora Ana Cristina Mota Gessi, que é advogada, especialista hoje nas questões tributárias de fundo rural. Muito obrigado, doutora Ana Cristina. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. Até mais. Renato. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos de previsão do tempo para o centro-sul do país, onde as instabilidades ainda seguem fortes, principalmente no centro do país. Vamos saber como fica a umidade do solo, se favorecem ou não as pastagens. Juliana Rezende traz a previsão para o centro-sul do país. As instabilidades tropicais seguem atuando de maneira mais frequente na parte central do Brasil, especialmente na região centro-oeste. Isso acontece por conta da proximidade da Amazônia, que segue alimentando as condições para pancadas de chuva na região. Agora a umidade do solo segue mais elevada, principalmente na região centro-oeste, onde os índices passam de 90% entre Mato Grosso, Goiás e dessa vez também o estado mineiro. Nas demais áreas do centro-sul, as condições para o crescimento das pastagens ainda é bastante satisfatório. Isso porque as condições do solo ainda seguem passando de 80% os índices nas áreas em azul do mapa. Nos próximos dias tem previsão de chuva um pouco mais abrangente e também com mais intensidade na região centro-oeste, principalmente. Então, os três estados ainda recebem pancadas de chuvas mais frequentes. Entre o sudeste e a região sul, uma nova frente fria avança entre essas regiões e ajuda a aumentar as condições para pancadas de chuva no leste paulista e ainda também no leste paranaense. O volume de água nessas áreas pode até superar 30 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do centro-sul, chuva mais fraca e também com baixos acumulados. Durante a segunda semana, tem previsão de chuva abrangente na região. A chuva perde cada vez mais intensidade na região sudeste. Tanto que o tempo mais seco volta a predominar entre Minas Gerais e até o interior paulista. Onde chove são pancadas de curta duração e de fraca intensidade. Dessa vez, a chuva até aumenta na região sul. Aqui na faixa oeste do Rio Grande do Sul, volta a chover por conta da proximidade de novas áreas de instabilidades e as pancadas de chuva acabam ganhando um pouco mais de intensidade. Mas mesmo assim, não será aquela chuva volumosa e intensa. Durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 3 de abril, tem previsão ainda de chuva abrangente, só que as pancadas perdem cada vez mais intensidade, especialmente entre as regiões sudeste e centro-oeste. No sul do Brasil, a chuva ainda persiste, com volumes de até 30 milímetros em 5 dias. Então, de maneira geral, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade no centro-sul, só que como o solo segue com bastante umidade, os índices ainda seguem passando de 90%, a expectativa ainda é de bons índices de crescimento para os pastos da região. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.
A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Leilão virtual gado de corte da Aroeira Leilões, que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. 6h31 no horário de Brasília. Agora as informações do mercado financeiro. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem os detalhes para a gente. Como é que abre a semana o dólar? Sara, muito boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, depois de 4 semanas em alta, o dólar abre esta semana também em alta frente ao real e frente também a outras moedas aí no exterior. O mercado financeiro está tentando farejar uma possível aceleração na elevação de juros dos Estados Unidos e lembrando que uma elevação de juros na maior economia do mundo faz com que os recursos sejam atraídos para lá, recursos de outras praças como o Brasil, por exemplo, e isso faz com que o dólar tenha este movimento de alta. Além disso, o mercado financeiro também continua aí na espera de uma possível guerra comercial por causa das atuais medidas protecionistas aí do presidente norte-americano Donald Trump. A alta hoje do dólar comercial frente ao real é de 0,18% e com esse avanço o dólar é cotado aos R$ 3,28 mais 50. E enquanto o dólar sobe, o índice Bovespa hoje registra quedas, Zaidan. O índice Bovespa, que é o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, recua acima de 1% para 83.913 pontos. Com essa queda de hoje, índice Bovespa registra a 5ª desvalorização seguida aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E daqui a pouquinho eu volto com os preços atualizados do mercado agropecuário desta segunda-feira. Com você, Zaidan. Sara, até já então. O Brasil teve um superávit na semana passada, a terceira do mês de março, de 1,670 bilhões de dólares, resultado das exportações de 4,9 bilhões de dólares e as importações de 3,238 bilhões de dólares. Mais um superávit, portanto, e os produtos do agronegócio, mais uma vez, contribuíram para esse saldo positivo. Vamos começar com as exportações de soja. Na terceira semana do mês de março, você tem a soja em grão, exportações diárias, a média diária é 428 mil toneladas. Carne suína teve embarque diário de 2.200 toneladas. Carne bovina manteve uma boa média diária de 5.500 toneladas. Aí você tem os números na terceira semana. E agora, carne de frango. As exportações na terceira semana, já passamos o frango, agora o milho, 46.100 toneladas, a média diária na terceira semana de março. Você tem aí uma variação da média diária negativa, né? É o que estão mostrando os dados do MDIC divulgados nesta segunda-feira, Renata. É isso mesmo, Zaidan. Agora vamos falar sobre oportunidade. Nesta quarta-feira, dia 21, tem mais uma edição do Boi em Pauta. Vamos direto a Sinop, em Mato Grosso, nos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, onde Arnaldo Campos. Boa noite, Arnaldo. Fala pra gente de toda essa programação desta quarta-feira. Boa noite, Renata. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo canal do Boi, no Pecuária BR. Pois é, quarta-feira já está chegando novamente, né? A gente tem aí o nosso Boi em Pauta, uma entrevista muito bacana com o José Leandro. O José Leandro vai falar sobre a estação de monta invertida, sobre o trabalho lá que ele
faz na JP Agropecuária, integração, lavoura pecuária, vai dar é muito interessante esse assunto, sabe? Principalmente para quem faz essa integração lavoura pecuária. Então, assim, tem muito a ganhar o produtor que vai usar essa ferramenta e essa entrevista, ela é imperdível, viu, Renata? Mas eu queria falar um pouquinho mais das ofertas também que a gente vai ter nesse nosso Boi em Pauta. Da JP Agropecuária, nós temos 445 animais já filmados, já catalogados, e as nossas equipes continuam em campo, né, filmando outros lotes em toda a região. Por isso eu trouxe, Renata, o Bruno Lopes. O Bruno Lopes está aqui comigo e a gente vai falar um pouquinho mais das filmagens que acontecem nas demais regiões aqui do estado de Mato Grosso, da região norte, médio norte, Vale do Arinos. Muito boa tarde, Bruno Lopes, tudo bem? Tudo tranquilo? Se preparando para o próximo Boi em Pauta? Isso mesmo, né, Arnaldo? Muito boa tarde aos amigos que nos acompanham pelo SBA. As últimas filmagens a se definir, animais hoje sendo filmados aí em Matupá, animais da PSLM Agropecuária, um gadão, fêmeas de cruzamento industrial que estará em oferta no Boi em Pauta, né, Arnaldo? É pouca oferta de cruzamento, pouca, né? Oferta, uma mercadoria muito procurada e vem aí muita novidade, um gado diferenciado da PSLM que estará ofertando amanhã não, depois de amanhã, durante o Boi em Pauta. No Vale do Arinos também tem filmagem? Tem filmagem lá, amanhã com certeza já teremos filmagens dos animais da região do Vale do Arinos para mostrar para todos os amigos de casa, um gadão em oferta no Boi em Pauta. No nosso escritório em Alta Floresta, Bruno, como é que estão as ofertas, as filmagens por lá? Passa um pouquinho pra gente. Amanhã, filmagem também lá em Alta Floresta, região de Alta Floresta, de modo geral, no nortão todo, animais sendo ofertados, né, Arnaldo? Um gado do nosso patrão goiano da Santa Lúcia, filmando garrotes, bezerros, um gado de muita qualidade também, que estará em oferta no Boi em Pauta. Pois é, vamos aproveitar então, Bruno, já demos uma pincelada em toda a região, vamos mostrar um pouquinho para os amigos de casa agora alguns lotes da JP Agropecuária, que a gente já vem mostrando, mas o amigo de casa, eu falo que gado você tem que olhar 2, 3, 4, 5 vezes, e o gado da JP, quanto mais olha, melhor ele fica. Então vamos mostrar o G05 para nós, Felipe. O G05 são 114 animais pesando 218 quilos de peso médio. É uma régua, aparelho, uma bezerrada extraordinária. E o Felipe já vai colocar na tela. Olha aí o trabalho da JP Agropecuária. Costeluda muito boa, né? São uma oferta de 445 animais, Bruno. Uma oferta expressiva, numa qualidade indiscutível, né? A JP está de parabéns. A JP que a cada 2 meses, 3 meses aí vem colocando muita qualidade com a Ricardo Nicolau Leilões, um gado de extrema qualidade, o amigo pode ver, um gado de perna, vamos falar mais perna baixo, né, de costelas profundas, um gado muito homogêneo, tá de parabéns o trabalho genético feito lá na JP Agropecuária. Uma bezerrada realmente muito precoce. Eu quero mostrar agora o G08, Felipe. O G08, Bruno, você tem uma ideia, um gado de 8 meses de idade pesando 8 arrobas, 237 quilos, então praticamente metade já de um boi gordo, um pouquinho menos da metade de um boi gordo, e aquilo que você falou, ela é uma bezerrada carcaçuda, muito costeluda, perto do chão, muito precoce. Olha que gadão, olha o cupim que tem essa bezerrada, é extraordinária, hein? É diferenciada, tá de parabéns, é um gadão mesmo, o amigo vai ter oportunidade aí de comprar, serão 7 lotes em oferta da JP Agropecuária, temos aí cargas de truque, cargas de carreta, carga de carreta baixa, carreta alta, enfim, um gadão em oferta, um bezerro de 8 arroba aí, um bezerro muito procurado, um bezerro muito precoce, com certeza, né, Arnaldo? É isso aí, Bruno. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua participação. Renata, é isso. Vamos lembrar mais uma vez os amigos, no próximo dia 21, quarta-feira, a partir das 20h30, horário de Brasília, o nosso Boi em Pauta com entrevista e leilão. Aguarde até na quarta-feira. Um abraço, Renata. Tá certo, Arnaldo. Zaidan? Agora as informações do mercado de reposição, a troca de boi gordo para boi magro e também bezerro. Vamos conferir a análise com o Iberville Neto. Olá, o mercado de reposição nos últimos dias, na última semana, ele tem se mostrado travado, da mesma forma que o mercado do boi gordo não evoluiu em termos de preços, inclusive com recuos recentemente. Isso gera uma redução do ímpeto de compra por parte dos recreadores, e do lado da oferta nós não temos observado uma grande movimentação ainda, embora a expectativa agora seja de aumento. A tendência é que o período de desmama, à medida que nós entramos nesse período de maior volume de desmama e, consequentemente, de oferta, a tendência é que ocorra alguma movimentação, um aumento dessa movimentação. Com o cenário do boi gordo
pressionado e é possível que esse aumento de oferta gere oportunidades para os recriadores com possibilidade de compras a preços um pouco menores. Então, a expectativa agora para a reposição, principalmente para as categorias mais jovens, para a desmama, é de um mercado um pouco mais pressionado no curto prazo, a menos que nós tenhamos uma mudança de destino, uma mudança de movimento no mercado do boi gordo um pouco mais expressiva, um pouco mais positiva do que tem sido observado. Vamos acompanhar essa relação de troca na região sudeste do país, começando pelo estado do Rio de Janeiro. Quem vendeu um boi gordo hoje pôde comprar 1,3 boi magro, um animal de 12 arrobas, cotado hoje, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.690. Com o mesmo boi gordo, foi possível comprar 1,6 garrote, de 9 arrobas e meia. Hoje o garrote valeu 1.420 e foi possível comprar 1,9 bezerro. Vamos ver agora a relação de troca ainda na região sudeste, em Minas Gerais. Quem vendeu um boi gordo hoje pôde comprar 1,4 boi magro, 1,7 garrote de 18 meses e 1,9 bezerro de ano, cotado hoje a R$ 1.230 em Minas Gerais. Finalmente, em São Paulo, essa mesma relação de troca ficou assim. Quem vendeu um boi gordo comprou 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro. Renata. A repórter Rosa Cabral foi até Minas Gerais conhecer o trabalho da agropecuária Indaiá, que trabalha com girolando meio sangue. Acompanhe a reportagem. Nossas lentes estão focadas para Minas Gerais, região de Dores do Indaiá e Luz. A propriedade leva o mesmo nome, Agropecuária Indaiá, que tem na assinatura tradição. O GIR e Girolando Meio Sangue ramificam uma história que teve início em 1935. Meu pai sempre manteve gado giro aqui na fazenda, mas mais focado no Girolando Meio Sangue, e eu perdi meu pai em 98, eu estudava veterinária em Belo Horizonte, e minha única alternativa era voltar para cá para assumir os negócios dele. A minha paixão pelo giro falou muito alto e eu dediquei muito a apurar aquela genética que já existia na família e fazer mais um mix aí com outras linhagens, adquirir outras coisas. A fazenda, segundo ele, foi a primeira no mundo a submeter o plantel de GIR à ultrassonografia de carcaça para identificar animais diferenciados para carne gourmet. Um novo passo que ele está dando rumo a essa fatia de mercado. A gente fez as primeiras análises em dezembro de 2015, já tem animal nascido e está agora num processo de experimentação de cruzamento com Angus, com Wagyu, já tem animal nascido e vai nascer mais aí agora. Depois de nascido a gente ainda leva 2 anos e meio para fazer os primeiros abates. Então, num horizonte de 20 meses a gente já tem animal pronto para ser analisado. E o que não falta é carne e leite a campo. O gado que desfila padrão racial, rusticidade e padronização é criado em condições naturais. Passa por critérios seletivos. Do touro, por exemplo, exige-se produção de filhas para a característica de leite. A prioridade é por matriarcas da raça com filhas comprovadas no mercado. Evidência clara nos frutos quando olhamos para as mães e a produção ao pé. E o criador apostou em genética forte e confiável para produzir o Girolando Meio Sangue. A opção que ele fez foi pelos touros Cemex Brasil. A Cemex, para produção do Girolando Meio Sangue, que eu gosto, que é um animal que é altamente produtivo, com excelente conformação, animal que alia força leiteira com refinamento racial, um animal que é agradável de se olhar, um animal que comercialmente isso faz diferença. Quando você tem um lote de novilha para vender, um lote de vaca para vender, faz diferença as características de conformação, não é simplesmente estético. Então a Cemex tem um quê a mais disso aí. E eu gosto muito mais da genética canadense para fazer Girolando. Então, desde o início do meu projeto, em 97,
A central que sempre me atendeu mais, tem a filosofia mais alinhada com a minha linha seletiva, é a Cemex. E como que você analisa a linha desses touros nos critérios de pedigree? A gente tem muita segurança, porque a gente conhece 10, 15 gerações de vacas dessa família que tem carreira de produção, inclusive de pista de conformação, de campeonato na Royal Interfere, em Toronto, em Madison, então, nos Estados Unidos. Então, é uma bagagem genética que dá muita segurança para a gente. Nós temos hoje vários criatórios que adquiriram meio sangue F1, né, vindo aqui do criatório do Girindaiá. Então, assim, animais hoje de destaque no cenário nacional, animais ranqueados e muito bem ranqueados aí na Associação de Girolando. A credibilidade da parceria se une a mais um projeto, agora com foco para a genética que produz o leite A2A2. Percebendo a demanda por touros com elevado valor genético, a Cemex Brasil criou a marca A2. A garantia de transmitir o alelo A2 para a progenie está no mapeamento do animal através do DNA. Investindo nesse perfil de genética, o resultado é um leite com maior teor de gordura, proteína e rendimento superior nos processos industriais e que vai atender um nicho de consumidor que tem alergia às beta-caseínas. O alelo A1 tem características indesejáveis, os estudos demonstram aí ligado a autismo, né, doenças coronarianas, e a gente tem o alelo A2 livre de todos esses problemas, né? Alergia, né? Então, assim, com o advindo da utilização do touro A2 holandês em cima do rebanho Gir, o rebanho Gir praticamente já é isento do alelo A1, né? Nós temos aí mais de 90% do rebanho Gir trabalhando com A2. Com o cruzamento com os touros A2, a gente vai formar aí F1 A2A2, né? Então, obviamente, livre dessas características indesejáveis no leite. Homero, essa produção diferenciada vai chegar no mercado com variedades? Como é que está o planejamento? A gente tem uma série de opções, de modificações que a gente pode fazer num mix de produto bem variado para oferecer um produto muito diferente que hoje no Brasil praticamente não existe, que é um leite hipoalergênico, com vários sabores, um leite que não é o HT, ele é ultra microfiltrado, é um leite que vai durar muito mais tempo na geladeira, sem perder. Então é uma coisa bem nova, bem diferenciada, e a gente está numa fase já de começar a construir a planta para dar andamento na produção. Como nós mostramos aqui na última sexta-feira no Pecuária BR, o Ministério da Agricultura decidiu suspender temporariamente as exportações brasileiras de carne de frango e suína da BR Foods, envolvida na Operação Trapaça, da Operação Carne Fraca. A companhia informou que 10 de suas unidades tiveram a exportação de produtos para a União Europeia proibidas pelo Ministério. Essa proibição, ou também chamado de autoembargo, foi estabelecida pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, quando foi deflagrada a Operação Trapaça da Polícia Federal, isso foi no dia 5 agora de março, e tem sido usada em defesa do sistema sanitário brasileiro. Mas antes, se restringia aos 3 frigoríficos investigados na operação. Diversos países pedem explicações sobre os efeitos do esquema fraudulento entre laboratórios privados e frigoríficos na segurança alimentar. Uma reunião marcada para esta semana em Bruxelas vai decidir o futuro das exportações de carne de frango do Brasil para a União Europeia. O vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, falou sobre esse assunto. Vamos conferir. Estamos em um momento de apreensão por notícias da operação terceira fase da carne fraca e suspensão de plantas para exportação para a Europa, e eu quero trazer uma palavra de tranquilidade. Essa suspensão que agora aconteceu, ela é uma suspensão para efeitos de negociação.
O governo brasileiro está indo para a Europa, uma equipe técnica. Acreditamos e confiamos plenamente na ação e no trabalho do ministro Maggi e sua equipe para resolver logo esse problema e que não tenha consequências ao nosso produtor. Então, a você, produtor rural, eu quero dizer que não fique apreensivo, porque isso são fatos corriqueiros de comércio. É lógico que uma suspensão de um número grande de plantas já começa a pensar, será que vai ter consequências imediatas na produção? Não. Nós exportamos a mais de 160 mercados, a empresa é sólida, tem vários mercados e várias alternativas para fazê-lo. Por isso quero dizer que nesse momento é algo que acontece no trâmite normal de comércio, como está acontecendo o fluxo grande de Brasil e Europa. Queremos então acalmar o nosso produtor, dizer que temos confiança na nossa produção, na qualidade, nas empresas que estão hoje sujeitas a essa suspensão temporária e, como diz o nome, é uma suspensão temporária que temos confiança absoluta, será resolvida em breve pelo governo, conversando com a Europa, que é uma grande parceira do Brasil há mais de muitos anos. O preço do milho segue firme no mercado interno. A gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços desta segunda-feira. É com você, Sara. Renata, como você falou, os preços seguem firmes, sim, e isso se deve graças a uma retração vendedora. De acordo com os colaboradores do CEPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apenas volumes pequenos são colocados aí no mercado e isso faz com que os compradores sejam obrigados a negociar com os preços mais elevados para conseguirem aí fazer a reposição dos estoques, pelo menos a curto prazo. Hoje, no mercado físico, o milho tem mais uma alta no indicador CEPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, mostra o valor de R$ 41,50 a saca de 60 quilos, preço praticado em Campinas, interior de São Paulo, e que mostra aí uma alta de 0,12% em relação aos preços praticados na última sexta-feira. Já no acumulado do mês de março, o milho tem uma alta que se aproxima dos 6% no indicador CEPE para o mercado físico brasileiro. Já no mercado futuro, hoje o milho tem quedas e quedas bem significativas, acompanhando também a desvalorização do milho na Bolsa Futura de Chicago. O milho cai hoje em Chicago e o milho aqui na B3 em São Paulo acompanha essa queda, especialmente por causa das chuvas que chegaram na Argentina. Aí, lembrando que a Argentina vem vivendo um clima seco desde novembro do ano passado. Agora, com as chuvas, as cotações das commodities agrícolas ficam pressionadas, assim como a soja também caiu hoje em Chicago. E além da chuva na Argentina, o milho também é impactado aí por outros fatores. Os contratos com entrega em maio têm um recuo hoje forte de 3,74%. 3,74% é o recuo do contrato de maio, que estava em R$ 39,06 e com essa desvalorização cai para R$ 37,60 no ajuste atual e volta a cair nos últimos negócios para R$ 37,50. Os contratos com entrega em julho têm recuo de quase 1,5% e caem para R$ 36,53 no ajuste atual, subindo, aliás, para R$ 37,10 nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro para o milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, registram queda de 2,08% para R$ 34,40 no ajuste atual e também nos últimos negócios. O milho hoje ele também foi impactado pela queda da soja em Chicago e também pela queda do trigo. Daqui a pouquinho eu volto com as cotações atualizadas de suíno e frango e agora você fica com as cotações do milho em todo o Brasil. São 5:07 no horário de Brasília. Logo mais às 8h30 nós teremos aqui a oferta de gado de corte da Aroeira Leilões, gado filmado no Mato Grosso. Dá uma olhada num dos lotes. Nós vamos para o intervalo comercial com essas imagens. Voltamos já já com os preços do suíno e do frango. E ainda hoje vamos mostrar uma reportagem que vem do Mato Grosso. A JP Agropecuária tem um caso de sucesso realizando a estação de monta invertida, ou seja, faz o sistema reprodutivo fora do seu calendário tradicional. Até já!
Pecuária BR de volta e Brasília recebe a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, realizado a cada 3 anos em um país diferente. O tema de 2018 é Compartilhando Água. E durante a abertura do evento, que foi oficialmente aberta pelo presidente Michel Temer, autoridades destacaram a necessidade da proteção dos recursos hídricos. O presidente Michel Temer abriu oficialmente um evento nesta segunda-feira no Itamaraty, em Brasília. Chefes de estados, parlamentares e centenas de representantes de ONGs e pesquisadores do mundo inteiro participam do evento, que vai até sexta-feira na capital do país. Durante toda a semana, entidades ligadas ao setor produtivo e ao custeio da produção agrícola vão discutir o aproveitamento da água no campo. Dentre as ações da SUDECO, nós temos as ações direcionada aos municípios, tendo em vista que tem vários prefeitos que estão visitando a feira. É uma grandiosa feira, é algo impressionante. E nós temos também nossas ações, que é o Fundo Constitucional de Financiamento, o FCO, e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o FDCO. Nessa área de financiamentos, se pegarmos o ano de 2017, de 8,3 bilhões que foi aplicado na região Centro-Oeste, com o recurso do FCO, 77% foi tomado pelo agronegócio. O presidente Temer, ao discursar, garantiu que o governo trabalha com um projeto de lei para estabelecer um marco regulatório para modernizar o sistema de esgoto sanitário no país. O presidente também defendeu o desenvolvimento sustentável. Em nome do futuro da humanidade, é nossa obrigação compartilhada buscar o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes, na vertente econômica, na social e, naturalmente, clarissimamente, na ambiental. O consenso é este: a vida na Terra estará ameaçada se não respeitarmos os limites da natureza. O Fórum Mundial da Água acontece até sexta-feira aqui em Brasília. São esperadas mais de 40 mil pessoas. Odacil Canepa para o SBA. Estou aqui com o João Pedro. Agora, espera-se também, João, que o papel do produtor rural seja reconhecido e até que haja intenções de incentivar o produtor de água, porque, afinal de contas, é o grande responsável para alimentar os rios através das nascentes. Zaidan, se o produtor de água não fizer isso, não vai ter água. Hoje, no mundo inteiro, a grande questão é a água doce. O Brasil é um país rico em água. 12% da água doce do mundo está no Brasil. Nós temos uma riqueza muito grande. Agora, o produtor rural tem um papel fundamental na água, na vida selvagem, na produção de alimentos. Ou seja, hoje o Brasil depende do senhor e da senhora que está nos assistindo. Ou seja, no momento que o senhor e a senhora fizeram um trabalho de conservação das nascentes, conservação de pastagem, não degradação do solo, evitar a erosão, porque hoje no Brasil o grande problema que está ocorrendo com a questão de água é a questão que está entupindo as nascentes. Você tem um processo de erosão nas partes altas e que onde não tem pastagem degradada, que o solo está pelado. A hora que vem uma chuva, e as chuvas estão vindo cada vez mais torrenciais, esse é o grande problema da chamada mudança climática, ou seja, os fenômenos climáticos estão se amplificando, secas mais intensas e chuvas muito intensas. Aqui no Mato Grosso do Sul choveu mais de 100 milímetros em um pouco mais de uma hora numa região nossa aqui. Então, cabe ao produtor, esse é o papel fundamental do senhor e da senhora, é cuidar essas nascentes, cuidar o processo de mata ciliar. Por que a mata ciliar é extremamente importante? Porque ela evita o desbarrancamento dos rios, dos córregos, dos riachos. Ela age como elemento filtrante, ou seja, aquela água que chega, ela não vai carregando sedimentos, não vai carregando partículas de solo em suspensão, há uma certa filtração, vamos falar assim. E no Brasil, nós precisamos dar uma ênfase também muito grande na conservação da água. Por quê? Porque nós temos, na maior parte do Brasil, chuvas muito intensas, de outubro a março, e de março a outubro, escasseio. Então, se nós fizermos um trabalho de reservação, como faz o Rio Grande do Sul hoje, o Rio Grande do Sul hoje tem milhares de pequenas represas, onde lá no caso do Rio Grande do Sul é o inverso, lá no período de inverno, guarda-se a água para ser usada em momentos que faltam. Imagina aqui no Centro-Oeste, se nós pudéssemos fazer isso
houvesse facilidade, não houvesse tanta exigência de licenciamento, fosse mais ágil o processo de licenciamento, tivesse recursos, tivesse investimentos em termos de gerar tecnologia para guardar essa água e usar da melhor maneira possível, seria extremamente importante. Então hoje, quando você vê áreas que estão bem conservadas, pastagem bem formada, bem manejada, você não vê a água correndo em cima do pasto. Tem que ser uma chuva muito torrencial. Caso contrário, o que acontece? Ela infiltra, então ela alimenta o lençol freático, que por sua vez alimenta as nascentes. É difícil recuperar as nascentes numa propriedade, João? Não, regra geral não é difícil. Basta você primeiro isolar a área, porque a presença de animais, ele sempre suja a água, desbarranca, etc. Isola a área. Segundo, normalmente a hora que você isola a área e não deixa a entrada de bracgraminas invasoras. Por quê? Porque o problema todo é a braquiária, por exemplo, que é extremamente agressiva, graças a Deus que ela é assim, ela pode formar macegas, e na época da seca aquilo virou uma pólvora, então é perigoso. Mas evitar que aconteça isso, você plantar algumas áreas onde não houve regeneração natural, o cerrado e a região amazônica, normalmente há uma regeneração natural. Vedou, não deixou entrar animal, não deixou entrar fogo, não deixou haver acúmulo de macega para fazer matéria, você já começa a haver uma recuperação das nascentes. Por exemplo, nós estamos hoje falando muito no São Francisco, nós fizemos 9 bilhões de reais se gastou para fazer água para o Nordeste do São Francisco. Mas será que tem água suficiente para fazer isso? E não teria que se fazer um gasto também nas nascentes? Minas Gerais, você é da tua região, ele nasce em Minas Gerais. Serra da Canastra. Serra da Canastra. Proteção das nascentes, um trabalho de conscientização, motivação do produtor, criar a figura do produtor de água nas regiões estratégicas. Essa figura do produtor de água começou em Nova York. A população de Nova York falou, nós não temos mais água. Tem dois caminhos. Fazer uma dessalinização, que custa uma fortuna, gasta energia, muita energia, ou ir nas nascentes dos rios que abastecem a cidade. Falar com os produtores para entrar animal, etc. Fizeram isso, foram lá no produtor. Uma ação muito mais inteligente, muito mais lógica e deu certo. Por que não no Brasil fazermos em todo o território nacional esse processo? Porque o produtor ele tem vontade de fazer, basta que você crie um mínimo de condições e também, em alguns momentos, remunere. Olha, o senhor vai ficar com 20, 30 hectares aqui, que vai ser mata ciliar, vai ter proteção de nascentes e tal. O senhor vai ser um produtor de água, vai ser remunerado por isso. É um investimento extremamente importante do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, e você garante água para a população urbana. Porque São Paulo já passou por sufoco de não ter água, Brasília está passando nesse momento, e vai acontecer isso. No Nordeste, infelizmente, é uma constante. No Nordeste, por exemplo, agora está chovendo, se nós tivéssemos milhares de cisternas, que é barato, não custa caro, dá para fazer, nós teríamos água acumulada por mais 6 meses, 8 meses. Olha a qualidade de vida que melhoraria do nordestino com água acumulada. Tem para consumo? Então faz um pouquinho maior, outra maior para quê? Para ter um mínimo de uma horta, uma meia hectare de plantas para o seu autoconsumo. Você melhora as condições e você cria um desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, o produtor é chamado a ter um papel fundamental, produtor de água. Valeu, João. Obrigado. Renata? Bom, damos sequência agora aos preços do mercado pecuário. Voltamos à Bolsa de São Paulo com a Sara, agora com os preços do suíno e do frango, né, Sara? Isso mesmo, Renata. O preço do suíno vivo segue em queda no indicador CPEA, Renato, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A gente vem acompanhando a queda nos preços desde o fim do ano passado por uma menor demanda pelo produto e esse movimento de queda ainda segue. Há algumas semanas o preço do suíno ficou abaixo dos R$ 3,30. E desde o dia 13 de março ainda continua esse movimento de queda. Do dia 13 para o dia 14 os preços ficaram estáveis em R$ 2,94 e depois então voltaram a cair. No dia 15 de março o preço do suíno vivo, o quilo no estado de Santa Catarina recuava para R$ 2,92. Na sexta-feira caiu um pouco mais para R$ 2,90 e hoje cai para R$ 2,89.
Com isso, no acumulado do mês de março, o suíno tem uma queda de quase 5% no indicador CPEA. Já o preço do frango hoje está sem alteração em relação à sexta-feira e continua em R$ 3,35 o preço do frango congelado no estado de São Paulo. No acumulado do mês, o produto tem uma alta de 3,72%, bem diferente do que vem acontecendo com o preço do suíno. E agora há pouco, a Agência Estado divulgou uma nota da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina falando sobre a suspensão das exportações de carne de frango da BRF para a União Europeia. De acordo com a nota, essas não exportações, agora essa questão de barrar as exportações da carne de frango da BRF para a União Europeia não deve impactar muito no mercado, considerando que o bloco econômico só absorve 10% do mercado de carne de frango brasileiro. Também, de acordo com a nota, o governo do estado de Santa Catarina apoia o esforço do Ministério da Agricultura em fiscalizar e sanear os problemas encontrados no setor, com o objetivo de preservar a imagem do produto brasileiro no mercado global. Santa Catarina é o segundo principal produtor de aves do Brasil. E daqui a pouquinho eu volto com os preços atualizados de bezerro e boi para esta segunda-feira. E agora você fica com as cotações de suíno e frango em todo o Brasil. Sete horas e 9 minutos, daqui a pouco às 8h30, a oferta de gado de corte filmado em Mato Grosso. Realização da Aroeira Leilões. Dá uma olhada em mais um dos lotes. Estarão em destaque hoje à noite, aqui no Canal do Boi. Depois do intervalo comercial, os preços do bezerro e do boi nesta segunda-feira. Até já! De volta com a previsão do tempo para o centro-norte do país, onde a previsão é de pancada de chuva nas próximas semanas. Juliana Rezende tem os detalhes. Ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva abrangente na metade norte do Brasil. E conforme nos aproximamos do final do mês de março, as instabilidades vão ganhar cada vez mais intensidade. Então, a expectativa ainda é de manutenção da umidade do solo mais elevada na maior parte da metade norte do Brasil, mantendo os pastos com bom ritmo de crescimento. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva abrangente, principalmente na região norte. As instabilidades também conseguem avançar somente pelo interior do Nordeste. Tanto que entre o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, as pancadas são mais frequentes e persistentes. Na região norte, os acumulados são elevados, podendo passar até de 70 milímetros no estado do Tocantins. Ao longo da segunda semana, entre os dias 25 e 29 de março, a chuva segue ganhando força na região norte e acaba perdendo um pouco mais de intensidade no interior da região nordeste. Tanto que na Bahia, dessa vez, as pancadas agora já serão de fraca intensidade e o tempo mais seco volta a predominar também. Ao longo do terceiro e último período, a partir do dia 30 de março até o dia 3 de abril, tem previsão de chuva mais forte ainda na região norte. Então, dessa vez, o risco para temporais é cada vez mais elevado na região nortista. Os acumulados também são bastante elevados, podendo passar até de 100 milímetros em apenas 5 dias. E esse risco é bastante abrangente para a maior parte da região norte. A chuva segue fraca no interior da Bahia e também nas áreas mais ao sul do Tocantins. As instabilidades ainda atuam com um pouco mais de intensidade entre o norte da região nordeste apenas. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva intensa para a região norte. O cenário ainda segue otimista para o crescimento dos pastos, mas, por outro lado, pode seguir prejudicando o manejo dos animais no campo. 7 horas e 14 minutos em Santa Catarina, a repórter Rosa Cabral acompanhou uma equipe da Cargill Nutrição Animal, parceira do SBA, para produzir uma reportagem que mostra a força do Angus catarinense. Isso aconteceu na fazenda Renascença, veja. Oi pessoal, o dia de gravação foi aqui na fazenda Renascença, em Santa Catarina, do criador Nelson Serpa. E estamos acompanhando a equipe da Cargill
Evandro, foi um dia bem produtivo, né? Foi, com certeza. O que nós vamos levar aí para o pessoal? Vou deixar aí para tua conta para contar. Com certeza. Vamos levar o que nós já estamos fazendo e fizemos na Fazenda Renascença durante esse período que nós estamos atendendo aqui, mais ou menos um ano, né? Toda a suplementação com os animais e mostrar um pouco da genética e o que a Fazenda Renascença tem de bom para oferecer para o criador brasileiro. Bom, e aí, o que o senhor cria aqui? Fala para o Brasil. Eu crio aqui Aberdeen Angus, das variedades preto e vermelha, produzindo genética de qualidade com reprodutores melhoradores para contribuir para a pecuária de Santa Catarina e do Brasil. O dia de hoje, para mim, foi uma oportunidade de poder apresentar o que a gente está fazendo de melhor aqui. Por isso a gente agradece a equipe do Canal do Boi, a equipe da Cargill Nutron, em dar esta oportunidade para a nossa fazenda poder mostrar o que produz e o que faz pela pecuária de Santa Catarina e do Brasil. É isso, muito obrigada. Em breve pelas lentes do Canal do Boi. Tchau, tchau. Tá certo. Voltamos à Bolsa de São Paulo com a Sara agora com os preços desta segunda-feira para o bezerro e boi gordo. Sara. Tá certo, Renata. Bom, de acordo com Safras e Mercado, a segunda-feira foi de poucas negociações no mercado do boi gordo. Os frigoríficos voltaram para as negociações, mas sem alteração nos preços de balcão. Já no indicador CPEA, bezerro e boi gordo tem alta nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Essa destacando o preço do bezerro no indicador CPEA para esta segunda-feira. Olha só, na sexta-feira nós mostramos que o preço do bezerro por cabeça aí em Mato Grosso do Sul estava por R$ 1.160,60. E hoje, com uma alta de quase 1%, esse valor salta para R$ 1.171,16. Mas no acumulado do mês, o produto segue em queda no indicador CPEA, uma queda que agora fica abaixo dos 3%, 2,83%. A arroba do boi gordo também registra preços mais altos hoje no indicador CPEA para o estado de São Paulo, que passa dos R$ 145,25 para R$ 145,75. É uma alta de 0,34% no dia e 0,41% no acumulado do mês de março, a arroba do boi gordo no estado de São Paulo. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos apresentam comportamentos distintos na primeira sessão eletrônica da semana. De olho na tela, eu começo destacando o contrato de março, que hoje tem um leve recuo de 0,03%. E com isso, o valor da arroba no ajuste atual aparece por R$ 144,65 e fica 10 centavos abaixo nos últimos negócios. Os contratos com entrega em abril têm uma alta de 0,21%. E com isso, o valor da arroba que estava em R$ 143,75, hoje avança para R$ 144,05 nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio registram uma alta de 0,07%, uma leve alta para o contrato de maio, que aparece por R$ 143,60 a arroba no ajuste atual e cai para 143,35 nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, que é o mês de referência para o mercado do boi gordo, registram queda nesta segunda-feira aqui na Bolsa de Valores. A arroba que estava em R$ 150,50 no ajuste anterior, hoje recua para R$ 149,05 no ajuste atual e cai mais 5 centavos nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento do mercado de bezerro e boi gordo para esta segunda-feira. Renata, devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara. Direto da Bolsa de São Paulo, com informações no mercado pecuário. Zaidan? Agora o mercado do boi, nesta segunda-feira em todo o país, acompanhe a análise da Scott Consultoria. Olá. O mercado do boi gordo, nessa segunda-feira, dia 19 de março de 2018, começou pressionado. Nós já vínhamos observando um cenário de dificuldade no escoamento da produção devido ao nível de produção, mas atualmente os frigoríficos começaram a impor uma pressão de baixa um pouco mais expressiva e houve desvalorização inclusive na referência de São Paulo. Não há uma oferta de gado suficiente para que nós possamos esperar grandes quedas, mas a associação da segunda quinzena do mês a essa melhoria na disponibilidade, melhoria nessa propensão às vendas que os pecuaristas têm demonstrado nos últimos dias,
e também um cenário de testes pelos frigoríficos geram expectativa de possíveis recuos no curto prazo. Então, essa queda de braço entre possibilidade de retenção e frigoríficos testando o mercado tendeu um pouco agora para o lado dos frigoríficos no que diz respeito a conseguir pagar um pouco menos pela arroba. As desprogramações elas não estão abundantes, elas atendem em torno de 3 a 4 dias, elas não estão muito longas, confortáveis, então nós não temos expectativa de grande queda no curto prazo, mas a segunda quinzena sempre traz uma redução de consumo, de escoamento. Então o cenário está mais negativo no que diz respeito à ótica do pecuarista. Então vamos às cotações por região, começando pela região sul, apuração feita pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum, lembrando que os preços são à vista e são livres de fundo rural. Região sul, sem alteração de preços. Região norte teve queda de R$1 em Marabá, no Pará, e queda de R$1 no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, preços sem alteração. Região nordeste teve queda também, queda de R$1 no oeste do Maranhão. Nas demais praças, preços estáveis. Região centro-oeste, segundo a apuração da Scott, sem alteração, preços estáveis também aí a região centro-oeste. Próxima tela, região centro-oeste, Praça de Mato Grosso, sem alteração de preço. E finalizando a apuração da Scott Consultoria, região sudeste teve quedas. Queda de 50 centavos em Barretos, 50 centavos de queda também em Araçatuba, em São Paulo, queda de R$1 no sul de Minas, de R$2 no norte de Minas, queda e queda também de R$1 no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, você acompanha aqui conosco o Boi em Pauta. Sempre uma palestra seguida da oferta de gado de corte. E desta vez pelas mãos da JP Agropecuária, que tem muitos casos de sucesso no Mato Grosso. Por exemplo, nós vamos mostrar um desses casos agora com o repórter Valdir Pacheco, que traz informações sobre a estação de monta invertida. Com o uso da integração agricultura, pecuária e floresta, a JP muda o calendário tradicional da estação reprodutiva, faz a invertida e tem muito sucesso. Vamos acompanhar. Trabalho focado em 3 pilares de sustentabilidade da pecuária de corte: integração lavoura-pecuária, eficiência reprodutiva de novilha super precoce e gestão. A JP Agropecuária é constituída por 2 propriedades: a Fazenda Flor da Serra, em Terra Nova do Norte, que possui uma pecuária com manejo mais tradicional, e a Fazenda Pontal, em Nova Guarita, ambas no norte de Mato Grosso. A Pontal é a mais tecnificada, onde a prática da ILP, Integração Lavoura-Pecuária, é definida como rotação de culturas para o melhor desempenho do solo e vários outros benefícios. Depois da soja, é plantada a forrageira para a segunda safra com bovinos. Na Fazenda Pontal, pelo projeto que foi criado e nós estamos desenvolvendo, nós trabalhamos na parte agrícola, soja, e pós a colheita entramos com a braquiária para fazer o sistema de integração lavoura-pecuária. E com esse desenvolvimento que a gente foi vendo o ano após o outro, o grande diferencial que eu vejo da nossa fazenda e dos nossos sistemas que nós usamos a área de integração para a reprodução, pelo menos uns 90% para a reprodução. Então, como nós mexemos com cria, nós temos um sistema de reprodução, um sistema de estação de monta diferenciado, e com isso faz com que nós conseguimos desmamar os animais, onde a gente consegue fazer com que o principal ponto dessa desmama seja o início da integração.
A eficiência reprodutiva aqui na JP Agropecuária passou a ser uma atividade de grande importância econômica a partir da mudança no manejo da estação de monta, uma ferramenta que vem mostrando excelentes resultados nos últimos 5 anos. Então, a JP ela tem um sistema que é muito interessante e o princípio desse sistema é a estação invertida, que é a estação de junho a setembro, inseminando as vacas no período seco do ano. Com isso, proporciona um nascimento no final de águas e começo de seca, então tem uma melhor sanidade dos bezerros e proporciona um desmamo na época mais favorável, que tem uma grande quantidade de forragem, que é janeiro, fevereiro, e isso tem uma melhor comercialização dos bezerros e ainda a possibilidade de você acelerar o processo de recria e colocar no confinamento dentro do mesmo ano, colocar no confinamento animais de 15 meses. O entrave do processo é que você tem que fazer as vacas emprenharem na época da seca. E para isso precisa de um conhecimento técnico e uso de técnica muito mais eficiente do que numa estação tradicional. Então, desde a escolha de touros com alta fertilidade, isso tem proporcionado prenhez na casa dos 60%, trabalhar todas as vacas e novilhas dentro do que estão disponíveis no primeiro mês de estação, favorecendo, aumentando vacas prenhas no início da estação e que melhora a taxa de concepção geral da fazenda. Hoje a taxa de prenhez de ATF está em torno de 56% geral e taxa de prenhez final está na casa dos 81%. Para o pecuarista, além de pensar em genética, manejo de pastagem na ILP, o essencial é formar equipe, capacitando os colaboradores. Então nós enxergamos isso tem uns 5, 6 anos, que todas as empresas colaboradoras com nós, parte de nutrição, saúde, nós obrigamos a eles fazerem esse treinamento cada 6 meses na fazenda. Eles têm que, esses nossos funcionários, eles têm que ser tecnificados, né? Eu acho que eles tomam conta num patrimônio significativo e o resultado a gente começa a observar. Então a importância de você estar tratando bem, a importância de você estar fazendo com que eles estão em sintonia com o seu projeto, eles fazem parte do sistema produtivo. Valdir Pacheco para o SBA. O Pecuária BR fica por aqui. Para você, um ótimo início de semana. Obrigado pela companhia. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Você fica agora com o Adriano Idival e tudo sobre a nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. E a gente volta amanhã às 6 da tarde aqui no canal do Boi. Até lá. Tchau, tchau.